Pessoal, boa tarde. A gente vai começar mais uma aula essa semana. Essa semana a gente vai falar de volume. A gente vai falar de volume e pouco de capacidade. Eu só vou mostrar a diferença de volume e capacidade. Nosso tema da aula é volume. A gente vai falar de volumes em duas figuras específicas, no paralelepípedo e no cubo. Então, essas são as duas figuras que a gente vai estudar hoje. Então, não vai ver todas as figuras, vai ver algumas figuras. Então, na aula de hoje a gente vai ver volume, a diferença de volume e capacidade, volume do paralelepípedo e volume do cubo. Então, são esse tema da aula, é isso que no final vocês têm que entender, tá? Então, volume e capacidade. O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Então, se eu tenho um objeto, ele vai ocupar um espaço. Se eu tenho uma panela, ele ocupa um espaço. Se eu tenho, que nem o apagador, ocupa um espaço. Aquela caixinha de giz, ocupa um espaço. Então, volume é esse espaço ocupado. Então, a gente calcula só o volume de figuras tridimensionais, de figura que tem volume, que a gente chama de poliedro. A gente tem polígonos e poliedros. Polígonos são figuras que não têm espaço dentro. Quando eu falo de poliedro, são figuras que têm espaço dentro, que eu consigo colocar alguma coisa dentro. Ou água, ou qualquer tipo de material. Qualquer tipo de material. Vamos pensar em água, vamos pensar em suco, vamos pensar no giz, vamos pensar em produtos dentro de algum lugar. Então, quando eu falo de volume, é o espaço que isso ocupa, tá? Capacidade também é o espaço, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque, às vezes, quando eu falo num copo d'água, eu tenho volume, que é o espaço que o objeto ocupa em si. Capacidade é o quanto de líquido eu posso colocar ali dentro. Então, essa é a diferença de volume e capacidade. Volume é o espaço que ele ocupa, capacidade é o quanto de alguma coisa eu posso colocar dentro. Pode ser líquido, pode ser produto, pode ser qualquer coisa que eu consiga colocar dentro. Por exemplo, a parte do copo, a borda do copo ou a espessura do vidro do copo, eu não conto como capacidade, eu conto como volume, que é o espaço inteiro. Por quê? O espaço inteiro que isso ocupa é a capacidade mais o objeto. Mas o que cabe dentro é capacidade, tá? E o espaço inteiro que ele ocupa chama-se volume. Entendeu a diferença de capacidade e de volume? Capacidade é que eu consigo armazenar. Se eu consigo armazenar alguma coisa, é a capacidade. Se eu vou verificar o tamanho que o objeto ocupa, por exemplo, uma caixa. Vamos embalar uma caixa para fazer um transporte, para mandar essa mercadoria pelo correio. O volume é a caixa toda, o tamanho da caixa. Capacidade é o quanto eu consigo colocar de coisa lá dentro. Ficou clara a diferença dos dois? Para a matemática, os dois são muito diferentes, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o volume total dessa caixa é um tamanho, mas no papelão, ele não mede um espaço? Ele mede alguma coisa. Essa parte eu não posso contar como capacidade, porque senão eu vou rasgar a caixa de papelão. Ficou claro para vocês o que é volume e o que é capacidade? Então, ó, volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Volume tem unidades de tamanhos cúbicos, por exemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos e outras. Então, quando eu falo de volume, eu tenho que falar sempre cúbico. Tá vendo esse 3 aqui? Significa que é centímetros cúbicos. Tá vendo esse M com esse 3? Significa metros cúbicos. Quando eu falo de comprimento, eu falo em metros. Comprimento da parede. Quando eu falo que eu vou pintar essa parede, e eu vou precisar usar uma quantidade de tinta, e eu tenho espaço a ser preenchido, pintada. É metros quadrados. Área. Quando eu vou ver a capacidade, por exemplo, eu tenho 4 paredes que formam um quarto. Quando eu vou ver a capacidade de colocar alguma coisa lá, quando eu vou ver o volume
ou seja, o tamanho disso, contando o quê? O espaço que eu tenho, esse espaço inteiro que ocupa na casa, do teto até o chão, de uma parede até a outra, tá? O que isso é? É volume, e aí é em cúbicos, metros cúbicos, tá? Então tem essa diferença. Quando eu falo em comprimento, é metros. Quando eu falo em área, é metros quadrados. E quando eu falo em volume, eu falo metros cúbicos. Então, toda vez que aparecer esse trezinho aqui, eu estou falando de volume. Estou falando do espaço que isso ocupa em algum lugar, tá? Então, o volume de uma caixa pode ser uma caixa quadrada ou uma caixa retangular, que a gente chama de paralelepípedo retangular. Ele tem que dimensões? Dimensões de comprimento, de largura e de altura. Ele tem 3 dimensões. Toda vez que eu quero calcular o volume, eu vou usar essas 3 dimensões, tá? E logo quando eu calculo o volume, eu também praticamente calculo a capacidade, tá? Então a gente usa muito o cálculo de volume, é o cálculo de capacidade. Eu só mudo as unidades de medida. Então o que é a unidade de medida? É o que aparece depois. Ó, por exemplo, um copo pode ocupar uma quantidade em centímetros cúbicos. Estou falando que é o volume. Mas dentro ali pode conter litros, mililitros. Um copo vai ter mililitros, tá? E se fosse uma garrafa, litros. Essas são unidades de capacidade. Litro é a unidade de capacidade. Quando eu vou medir uma capacidade, geralmente eu vou medir em litros, tá? Sua unidade do Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico. A seguinte tabela mostra a equivalência entre volume e capacidade. Contudo, não é considerado a unidade fundamental do Sistema Internacional, pois podem ser calculados através de comprimentos. A unidade mais comum utilizada é o litro. Quando eu falo de unidade de capacidade, eu falo do litro. Quando eu falo unidade de metros, seria os metros cúbicos, tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha de diferença. Quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1 quilolitro, tá? Que vocês não usam muito. Medir as coisas por quilolitro. A gente usa mais litro, tá? E mililitro. Então, se eu tiver 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Ou seja, a relação é 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Tá? Aí, se eu colocar aqui, vai sumir. Então, ó, a referência que a gente tem que ter é que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 mililitro. Então, se eu fizer a conta de volume e deu 28 decímetros cúbicos, isso quer dizer que, na verdade, eu tenho 28 litros. Se eu fizer a conta e der 24 centímetros cúbicos, porque eu usei unidade de medida centímetros, eu vou ter 24 mililitros, tá? Então, essa é a relação. Eles são parecidos, só que a unidade de medida são diferentes, tá? Então, a gente tem volume, que a gente usa metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. E a equivalência a ele, o que significa a mesma coisa em outra unidade de medida, que é a medida de capacidade, é quilolitro, litro e mililitro, tá? Cada uma se relaciona. Então, quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1 quilolitro. Quando eu tenho 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Quando eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro, tá? Então, essa é a relação. Ficou clara a relação entre os dois? De unidade de medida? Então, aqui a gente tem um paralelepípedo. Então, a gente tem um paralelepípedo, ok? E a gente percebe que a gente tem vários quadradinhos. Vários quadradinhos aqui. Tá? Cada quadradinho tem um comprimento, uma altura e uma largura. E ele diz que nesses quadradinhos, cada comprimento mede 1 centímetro. Porque é um quadrado. Um quadrado tem todos os seus lados iguais, tá? Só que
um quadrado, ele foi montando vários quadrados. Olha o que eu percebo aqui. Aqui eu tenho 4 quadradinhos de comprimento. E ele diz que cada comprimento é 1 centímetro. Se eu tenho 4 centímetros. De largura, eu observo, eu tenho 2 quadradinhos. Se eu tenho 2 quadradinhos, logo é 2 centímetros. E de altura, eu posso contar aqui atrás, mas também posso contar aqui na frente, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Então, são 3 centímetros. Então, eu já consegui definir o meu comprimento desse paralelepípedo, a minha largura e a minha altura. Meu comprimento é 4 centímetros, minha largura é 2 centímetros, tá? E minha altura é 3 centímetros, tá? Cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, tá? O volume dele é 1 centímetro cúbico. Por quê? Eu fiz 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1. Mas agora é centímetro cúbico, tá? É centímetro cúbico, porque eu estou falando não do que eu vou pintar esse cubinho. Eu estou dizendo o espaço interno, o valor que ele ocupa. Se eu pegar um cubo e colocar em cima da mesa, que espaço ele vai ocupar? Nesse caso, se esse cubo tem medidas de largura, altura e comprimento igual a 1, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Mais 1 que? 1 centímetro cúbico. Então, meu volume deste cubinho aqui é 1 centímetro cúbico. Agora, a gente vai achar o volume deste paralelepípedo maior, tá? Então, para a gente achar o volume dele, eu peguei esse 4, que é o comprimento, multipliquei pelo 2, que é a largura, e multipliquei pelo 3, que é a minha altura. Eu fiz 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho 24. No caso, aqui a minha unidade é centímetro. Se a minha unidade é centímetro, ele vai ser 23 centímetros cúbicos, tá? Então, olha lá. Para formar o paralelepípedo, serão necessários 24 cubos. 24 desse daqui, tá? De cada um vale 1 centímetro cúbico. Se cada um vale 1 centímetro cúbico, então, olha lá. Note que o volume do paralelepípedo é de 24 centímetros cúbicos. Então, este é o tamanho do meu, o espaço, o volume que ele ocupa. Esse meu paralelepípedo aqui vai ocupar um espaço de 24 centímetros cúbicos, tá? Se eu fizer a relação com a capacidade, vou voltar lá. Se é 24 centímetros cúbicos, olha lá, vamos fazer a relação. Se é 24 centímetros cúbicos, então é 24 mililitros. Está aqui embaixo. Então, é 24 centímetros cúbicos, é a mesma coisa de 24 mililitros. Então, o meu volume é 24 centímetros cúbicos. A minha capacidade é 24 mililitros. Ficou clara a diferença dos dois? Como sair de um e para o outro? No meu volume, eu tenho 24 centímetros cúbicos. Na minha capacidade, eu tenho 24 mililitros. Tá? O número vai ficar o mesmo, a conta é a mesma, só muda a unidade de medida. Uma é a unidade de medida de volume e a outra unidade de medida é de capacidade, tá? Agora aqui a gente tem um paralelepípedo sem números, a gente tem letras. Por quê? Porque a gente vai generalizar. O que é generalizar? A gente vai identificar o que é regular nisso, identificar o que é regular. O que a gente tem de regular nisso? Para a gente, identificando a regularidade, a gente consegue utilizar para várias situações. É isso que vocês têm que aprender. Que na matemática a gente usa uma situação, vai regularizar ela e para usar em outras situações. Então, toda vez que a gente vê um paralelepípedo e a gente quer calcular o volume, quer calcular o volume dele, a gente vai generalizar o que a gente fez agora e aí a gente vai conseguir aplicar em todos os paralelepípedos. Então, por exemplo, eu pensando nesse paralelepípedo, eu tenho A de comprimento, B de largura e C de altura. Aqui em cima era 4 de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 de altura. Aqui, essas letras eu posso trocar por números.
E o que eu fiz para chegar no meu volume? Eu multipliquei essas letras. Então, generalizando, o que eu tenho aqui? Ó? O volume de um paralelepípedo de dimensões de medida A, B e C é dado por. Então, se eu tiver um paralelepípedo dessa forma, eu vou calcular o volume como? V é igual a A vezes B vezes C. Esta é a minha fórmula, a minha generalização. Através dessa generalização, eu crio uma fórmula. Toda vez que eu quero calcular o volume, eu vou usar essa fórmula. Quando é o volume do paralelepípedo, eu vou colocar V é igual a vezes B vezes C. Ou seja, meu comprimento vezes a minha largura vezes a minha altura. Então é só multiplicar os três. Eu pego meu comprimento, pego minha largura e pego a altura e multiplico todos. Tá? Então, ó, comprimento está no lugar do A, o B é a minha largura e o C é a minha altura. Tá? Ficou claro para vocês que eu generalizei criando uma fórmula que eu posso utilizar para qualquer tipo de paralelepípedo. Toda vez que eu quero calcular o volume de um paralelepípedo, eu vou utilizar essa fórmula. Tudo bem? Então, agora a gente vai para um exemplo, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui de volume do paralelepípedo. Determine o valor de um container cujas dimensões são 3 metros de altura, 2,5 metros de largura e 6 metros de comprimento. Então a gente tem um container. Isso que é um container, se vocês não sabiam o que era um container. Esse container é utilizado para transportar mercadorias. Geralmente quando é uma mercadoria que vai via aéreo ou via marítimo. Então eu comprei coisas de outros países, aí tem que vir para o Brasil, ou vendi e vai para outros países. Eu coloco essas coisas, esses objetos dentro do meu container e ele vai ser transportado ou por navio ou por avião para outro país ou vai vir do outro país. Então, eu vou armazenar alguma coisa. Se eu for armazenar, ele tem um volume de capacidade. Então, ele tem volume e tem capacidade. Então, vamos calcular o volume. Para calcular o volume, a gente vai usar a fórmula, que é a generalização. Para qualquer tipo de paralelepípedo, a gente usa essa generalização, que a gente chama de fórmula, que significa que o volume é igual a vezes B vezes C. Quem é o A? Meu comprimento. Quem é meu B? A minha largura. E quem é o C? É a minha altura. Eu já tenho essas dimensões. Ele diz que meu comprimento é 6, minha altura é 2,5, desculpa, minha altura é 3 e a minha largura é 2,5, 2,5. Então, essas são as minhas dimensões, tá? Então, quando eu tenho os três lados, eu chamo de dimensões. Quando alguém fala, qual é a dimensão do objeto? Quando eu falo dimensão do objeto, quer dizer que eu quero saber comprimento, altura e largura, tá? Porque você vai transportar alguma coisa e eles perguntam assim, qual é a dimensão do objeto? Ele quer saber comprimento, altura e largura, para ver se vai caber. Se vai caber na caixa, se vai caber no container, se vai caber em cima do caminhão. Então ele precisa saber essas informações. E geralmente eles falam quais as dimensões. E quando fala dimensão, já está intrínseco que eu estou perguntando qual é a altura, qual é a largura e qual é o comprimento, tá? Então o comprimento é 6. A largura é 2,5. E a altura é 3. Eu peguei e só fiz a multiplicação de todos esses números. Eu multipliquei 6 vezes 2,5, depois multipliquei por 3, que deu 43 metros cúbicos. Toda a minha resposta de volume vai ter que vir em metros cúbicos. Tá, esse é meu volume. Se eu quiser transformar isso para capacidade, é só eu inverter. Eu vou mudar a minha unidade de medida. A minha unidade de medida está em metros cúbicos, tá? Eu vou ter que trocar essa unidade de medida por unidade de capacidade, que é mililitro, litro e quilolitro. Se eu lembrar lá, o metro cúbico, vamos voltar lá, só para vocês verem, para ficar enfatizado. O meu metro cúbico está equivalente ao quilolitro. Então, se eu tenho um metro cúbico, eu tenho 1 quilolitro. Lá, eu tinha o quê? 20... deixa eu ver qual era o número. 45 metros cúbicos. Então, eu vou ter 45
quilolitros. É a capacidade disso, tá? A capacidade do container é 400 quilolitros. O volume do container é de 45 metros cúbicos. E a capacidade é de 45 quilolitros, tá? Volume do cubo. Então, agora a gente viu o volume dos paralelepípedos, agora a gente vai ver o volume do cubo. Então, a gente precisa saber o volume do cubo. A gente tem um cubo, essa é a figura de um cubo. A figura de um cubo, toda vez que eu falo um cubo, eu tenho que remeter, lembrar um quadrado. Se um quadrado tem todos os lados iguais, um cubo tem todas as dimensões iguais. Então, se um quadrado tem todos os lados iguais, um cubo tem todas as suas dimensões iguais. Então, o meu comprimento vai ser igual à minha largura, que vai ser igual à minha altura. Por isso que aqui está escrito A e A. Porque meu comprimento, a minha largura e minha altura têm a mesma medida. Por isso, todos os três estão representados com A. Porque é exatamente a mesma medida. Quando eu falo de cubo, todas as três dimensões têm exatamente a mesma medida. Eu falei que é cubo, eu tenho que lembrar isso. Então, se ele der uma... fala assim, calcule o volume do cubo, e ele der só um valor, ele está dizendo que o valor da dimensão é 4, então quer dizer que minha comprimento vale 4, que a minha largura vale 4, e que minha altura também vale 4. Porque é um cubo. Um cubo está relacionado ao quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Logo, o cubo tem todas as suas dimensões iguais. Também ficou claro isso para vocês? Tá? Então, se eu tenho todas as dimensões iguais, então, por isso que eu coloquei a mesma letra. Tudo é A. Tá? O volume de V de um cubo de aresta com medida A é dado por... Então, olha lá. O volume é A vezes A vezes A. Por quê? É o comprimento vezes a altura vezes a largura. Então, esta é a minha fórmula do cubo. Essa é a minha generalização. Ou seja, para qualquer tipo de cubo, eu posso utilizar essa fórmula. Mas para simplificar essa fórmula, para ficar mais enxuta e exata, eu tenho que fazer uma coisinha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar que o meu volume é igual a elevado ao cubo. Por que A elevado ao cubo? Porque o A se repetiu 3 vezes. Não se repetiu 3 vezes? Entre eles não está multiplicando? Então, se está multiplicando, não é uma potenciação? Qual é a minha base? A. A minha base é A. Ok, coloquei o A. Qual vai ser meu expoente? 3, porque o A repetiu 3 vezes. Então, a fórmula que você vai encontrar é volume é igual a ao cubo. Por quê? Porque o A se repete 3 vezes, tá? Lembraram disso, de potenciação? 3 está ali em cima. Fala para mim aí no chat. Então, o volume de um cubo é igual à medida da sua aresta elevada ao cubo. Então, ó, o volume de um cubo é tua, mas geralmente é por conta da internet. Tá travando para os outros também? Ah, então é por conta da minha internet, provavelmente. Ela tá muito oscilando. Ontem ela nem funcionou, tá? Ontem ela nem funcionou. Ontem eu fiquei sem internet, tá? Então, o volume do meu cubo é A elevado a 3. Tá? Conseguiram entender isso? Então, essa é a minha generalização. Para calcular qualquer cubo, eu vou usar V é igual a ao cubo. Tá? Agora a gente vai para um exemplo. Determine determine o volume do cubo cujas dimensões são de 2 centímetros. É o que eu falei. Se a minha dimensão de um cubo é 2 centímetros, ele tem 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Porque o cubo tem todas as dimensões iguais. Eu tenho que lembrar disso. Aí talvez você fique se perguntando, mas qual que é a largura, qual que é a altura? Não, o cubo, as dimensões são iguais. Comprimento, altura e largura. São todas iguais, tá? Nesse caso ele falou, ó, que o cubo media 2. Ó,
2 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura, tá? Aí, o que eu vou usar? A minha fórmula. V é igual a elevado ao cubo. Essa é a minha fórmula, minha generalização. E aí, o que eu vou fazer? Se a minha dimensão é 2, eu coloco 2. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 centímetros cúbicos. Eu tenho 8 centímetros cúbicos. Aline, tá confusa. Você disse que não entendi muito bem, mas estou compreendendo. Tá confuso. Olha lá. Vou falar de novo. A minha dimensões deste cubo é 2 centímetros. Ou seja, comprimento, altura e largura são exatamente iguais. Tá? Quando eu falo de cubo, as dimensões são a mesma. Então, se eu digo o valor da dimensão, que é 2, quer dizer que é 2 para comprimento, 2 para altura e 2 para largura. Tá? Eu vou lá na minha fórmula, que é para o cubo, que V é igual a ao cubo. Ou seja, eu vou repetir 3 vezes o meu valor do A. No caso, o valor do A vai ser 2, porque eu disse que a dimensão é 2. Então, eu coloco 2. E mantenho o cubo, o número 3 aqui. 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. A unidade de medida aqui era centímetro. Então, agora será centímetros cúbicos. Tá vendo que tem 3? Então, eu fico com 8 centímetros cúbicos. Então, este é o meu volume deste cubo. Se eu perguntasse qual é a unidade de capacidade, o que esse cubo consegue colocar, qual é o espaço interno desse cubo interno? A medida de capacidade para centímetros cúbicos, vamos voltar lá e olhar. Então, a gente tem a medida de capacidade aqui. Quando eu falo em centímetros cúbicos, eu estou falando em mililitros. Então, ó, se lá a medida do cubo é 8, a medida do cubo deu 8 centímetros cúbicos, ele tem 8 mililitros. O espaço é 8 mililitros, tá? O volume do cubo é de 8 centímetros cúbicos. Ou 8 mililitros, tá? Depende da minha pergunta. Se eu falar que eu quero saber a capacidade, eu tenho que responder 8 mililitros. Se eu estou perguntando qual é o volume, 8 centímetros cúbicos, tá? Essa é a diferença de volume e capacidade. Tudo bem? Pessoal, isso é o que eu tinha que passar hoje. Só isso. Era tão pouquinho, tão simples. Eu quero saber se travou muito, vocês querem entender o que ficou de dúvida. Ó, da onde eu tirei as informações. Vocês podem ir lá no livro A Conquista da Matemática do Sétimo Ano que vocês têm, nas páginas de 267 até 271, fala sobre volume, tá? Então, era só essa informação de volume. É uma única aula, é só essa terça-feira que a gente vai falar de volume e de capacidade. Na próxima, a gente segue para outro assunto. Essa semana tem os exercícios de volume e capacidade. Mas o assunto era bem curto. Eu preferi também não me estender muito. É sobre isso. É sobre o cálculo de volume e de capacidade para o paralelepípedo e para o cubo. Somente isso. Então, é só hoje que a gente vai falar disso. E foi bem curtinho. Não deu meia hora. Deu 30 minutos, rapidinho. E aí, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu vou parar a gravação. E aí, se tiverem dúvidas, vocês podem tirar as suas dúvidas. Se tiver algum exercício